Boa tarde, estamos na apresentação da obra Sintra Lendária, da autoria de Miguel Buim, o Caminheiro de Sintra. A obra foi publicada pela editora Zéfiro. Teremos a oportunidade já de seguida de falar com o autor e com um dos editores ou com ambos. E isto porque nós em Portugal muitas vezes esquecemos da riqueza que temos patrimonial, tanto em termos de monumentos como histórias, de lendas, e Sintra, património da humanidade, necessita de ser valorizada não apenas na sua vertente de queijadas e travesseiros, Alto Palácio da Vila, toda a gente conhece, mas existe uma outra Sintra mágica, mística, histórica, lendária, que este livro do Miguel nos revela. E não se trata de uma obra académica, apesar de ter mais de 1000 notas de rodapé, mas está escrita de uma forma humana, rica de emoção, mas também de conteúdo devidamente fundamentado e bem apresentado. Olá, boa tarde, Miguel, como está? Boa tarde. Boa tarde, sabemos que acabou de apresentar a sua obra Sintra Lendária aqui na FNAC do Chiado, em Lisboa. Miguel, gostaria que me falasse um pouco da relação que existe entre esta obra, Sintra Lendária, e o seu trabalho enquanto caminheiro de Sintra, em primeiro lugar. Bem, o Caminheiro de Sintra surgiu antes das caminhadas, acho que está a questionar isso. Sim. Portanto, e fui Caminheiro de Sintra porque foi uma coisa espontânea, talvez pela ideia da minha adolescência em Sintra, de andar sempre por Sintra e de lá ficar, principalmente aos fins de semana, quando era adolescente. Acho que foi uma coisa espontânea que acabou por ficar um nome com o qual me identifiquei para, na altura, manter o anonimato. Mas depois foram surgindo várias coisas, as caminhadas foram uma delas e logo as caminhadas são uma derivação desse veio central. Mas em relação às caminhadas e ao livro, as caminhadas acabam por Ser um veículo. dar às pessoas alguns dos conteúdos do livro. Não é como estão apresentados no livro, porque tanto as caminhadas como o livro têm a personalidade própria, por assim dizer. Sim. Mas o que é certo é que existe uma rede, acaba por construir uma rede de histórias que faz com que as pessoas consigam entrar nos ambientes. Enquanto no livro as coisas estão muito mais detalhadas, estão Ilustradas, não é? Sim, também estão ilustradas, apesar de nas caminhadas as pessoas têm os ambientes à sua volta para sentirem e para reconhecerem dentro das histórias que estão a ser contadas. Agora, relativamente ao livro, ao conteúdo do livro, são coisas que são muito, não sei, são mais... Aprofundadas também, Sim, não é? são mais aprofundadas, são mais longas, era impossível estar a contar às pessoas aquelas histórias e conseguir fazê-las entrar no ambiente contando todos os pequenos pormenores. Eu tento contar todos aqueles que eu julgo que são interessantes e que fazem com que as pessoas consigam viajar até outros séculos e entrar dentro pelo menos do coração daquelas personagens do nosso passado que viveram em Sintra ou que passaram por Sintra e cujas histórias se relacionam com a sua vivência. Basicamente é isso, cada um desses trabalhos, tanto o livro como as caminhadas, tem uma personalidade própria, por assim dizer. Mas podem-se fundir de alguma forma. Quer dizer, as caminhadas, o livro é fruto da minha investigação e as caminhadas são fruto da minha investigação também. Agora, não é? são duas roupagens diferentes e duas transmissões diferentes de conteúdo às pessoas. As pessoas, quando estão nas caminhadas, não gostam de uma coisa assim tão pesada e tão aprofundada. Não é? Isto, como estão a apreciar o ambiente de Sintra, é conveniente dar aqueles estímulos das histórias que são os mais importantes para as pessoas conseguirem... Uma síntese, digamos assim. Sim, é sempre uma síntese, mas aqueles pormenores que são muito importantes para as pessoas conseguirem sentir os ambientes através das suas emoções e sentimentos. E isso,
com o propósito, que esse é o meu propósito principal, Sim. de aproximar as pessoas da história de Sintra, porque o coração das pessoas acaba por se abrir com o curioso que as histórias de Sintra têm. Isso é a principal, não é nada Sim. desportivo, ou exclusivamente desportivo. Claro, claro. São passeios culturais, são visitas culturais, é a forma como eu gosto de os encarar. Agora, o termo caminhada, porque é o mais comum, Sim. porque em termos legais, burocráticos, é o mais Sim. aquilo como deve ser tratado. Muito bem. Em termos propriamente da narrativa, eu sei que esta obra, Sintra Lendária, podemos designá-la como um estado da arte sem ser propriamente algo puramente académico, quer dizer, porque tenta de facto que as pessoas levem a tal tocha, não é? Exatamente. Estou a citá-lo, não é? Exato, A tal tocha pelos caminhos de Sintra. O que é que nos pode dizer em termos da linguagem que usou nesta investigação e na redação de Sintra Lendária? O que é que fez para que de facto as pessoas visualizassem e ficassem com as lendas no coração e na... Eu fiz uma coisa muito simples. Sim. O livro tinha de ter o rigor que tem em termos académicos, em termos de referências. Ok. Bibliográficas? Sim, porque tudo aquilo que lá está tem um apoio bibliográfico, mediante algumas vertentes que eu explico na introdução. E depois, a segunda coisa muito simples que eu fiz e que era muito importante para mim foi escrevê-lo para todas as pessoas. Ou seja, Pois é isso. aquilo são histórias da história de Portugal. E é preciso transmiti-las de uma forma Mais atraente, no fundo, não é? com que todas as pessoas consigam absorver Exato. bem as histórias. E há muitos pormenores que são importantes, que devem ser mencionados, e esses estão lá. E depois existem muitos outros pormenores que são da época, que não têm diretamente que ver com a história, Sim. mas fazem parte da época e que ajudam a compor todo o ambiente. E com essas pequenas coisas as pessoas conseguem Envolver-se. transportar-se até outros Exato. tempos. E realmente o que eu tentei fazer foi dar a noção de que nós estamos na noite de Sintra, que é um sítio mágico, e à noite ainda é mais mágico, e estamos a ser transportados até outro tempo, e estamos à luz de uma tocha. É o tal portal, não é? Sim, mais ou Mais menos. ou menos, pronto. E as pessoas passam por sítios onde vêm, por assim dizer, vêm todas as histórias da história de Portugal que são consideradas lendárias, e algumas delas são mesmo lendas muito simples e que também estão lá no livro. Qual é que foi o principal desafio a escrever o livro na senda, de facto, dessa descodificação geral por parte das pessoas? Qual foi o desafio ao longo desse deambular por todas essas lendas, transpor para o papel, no fundo? Honestamente não lhe sei dizer, porque as coisas Fluíram surgiram assim... de forma espontânea, Exato. mas Mas nas revisões, depois esta nas palavra, revisões- substituir, porque sei Não, que é uma não. pessoa perfeccionista e... sim, sou, Exato. mas essas coisas são A criação literária. aquela parte de limar as pequenas Exato. arestas e fazer com que a superfície fique muito lisa, como se fosse uma estátua, isso é um divertimento para mim. Agora tudo o resto, existiram 1000 preocupações em termos de conteúdo histórico, de contextualização, tudo Claro. aquilo que é relacionado com o rigor histórico e com a veracidade dentro daquilo que é possível perceber Claro, claro. do que nos foi legado, porque as coisas foram escritas por pessoas e cada pessoa interpreta os factos à sua maneira, e as pessoas são sempre tendenciosas quando escrevem. Isto não estou a dizer isto no sentido pejorativo, é natural. Claro. Mas É foi inerente à importante tentar condição humana. perceber a veracidade dessas coisas, a conjugação dessas coisas com outros conhecimentos importantes. Cruzamento de fontes, não é? Cruzamento de Sim, fontes. cruzamento de dados. E quando fui deparando com cruzamentos de dados que surgiam por si, aquilo Exato. Era um êxtase, regozijo. é um êxtase que uma pessoa sente, porque são coisas muito belas, porque nós vemos as pessoas a ganharem vida, aquelas pessoas estão a ganhar vida dentro de nós,
nós conseguimos perceber, Visualizar, sentir não é? muito mais proximamente os sentimentos deles. 20 anos depois do convento ter sido fundado, ou cerca de 20 anos depois do convento ter sido fundado, houve um senhor com uma idade muito avançada, ele já tinha cerca de 70 e poucos anos, que decidiu entrar ali para o convento dos Capuzes, porque ele queria penitenciar-se ao máximo. E reparem, com estas condições muito austeras, com aquela umidade toda naquele ermo, com uma idade muito avançada, entrar para aquele lugar devia ser uma coisa terrível, por uma daquelas celas. Mas ele não foi para nenhuma daquelas celas. Ele foi até uma das colinas do convento, encontrou lá uma cova e decidiu que ele queria passar os dias dele em oração dentro daquela cova. Ele, como colchão, utilizava apenas uma placa de cortiça e como almofada utilizava ou uma pedra ou um pão de ouro. Isto é o que a crónica religiosa diz. E para além disso ele fazia também mais umas quantas coisas para continuar naquele caminho do desconforto que lhe mostrava a lucidez do divino. Ele fazia uso das disciplinas. Disciplinas é um instrumento que ela tem um cabo com umas farricas de couro para a pessoa se autoflagelar, entre aspas, se autochicotear. Fazia uso também do silício. Silício, imagina um cinto com picos por dentro, em que era colocado ou no braço, ou na perna, na coxa, e quanto mais se apertava, mais aqueles bicos se entranhavam na carne. Ele dizia que as feridas que o silício lhe abriam não eram feridas, eram bocas. E o sangue que delas saía não era sangue, era a verdade do divino. Era uma vida que aquele homem levava muito, muito, muito difícil. E para piorar tudo, às sextas-feiras, ele utilizava, quando ia para o refeitório tomar a sua refeição do meio do dia, tirava uma fiada de silvas e começava a colocar no pescoço, até bem junto do queixo, para quando se sentasse para orar, baixasse o queixo e os bicos das silvas se entranhassem mais na carne do pescoço. E nas sextas-feiras da quaresma, dos 40 dias, ele colocava as silvas no pescoço, mas a descerem pelo tronco até à cintura. Era um homem que tentava a sua purificação ao máximo e por isso foi constantemente visitado e revisitado por aquela criatura que todos vós devem conhecer desde pequenos e que veste uma pele vermelha e por vezes utiliza sapatos porque os cascos não permitem que ele use calçado. Como eu disse, ele era muito visitado e eu uma vez vou-vos só dar um exemplo de uma das histórias dessas visitações. Existem muitas delas estão no livro. Vou-vos contar só uma. Ele era uma pessoa muito querida por todas as pessoas da região, das povoações em redor, da vila de Sintra, de Colares, de Penedo, e as pessoas acorriam todas ao centro da serra, reparem, naqueles anos 1580, já quase 1600, acorriam todos aos domingos ao centro da serra para irem ao confessionário aguardar pelo Frei Honório, pela chegada do Frei Honório. E quando o Frei Honório chegava, saiu da sua cova, começava a descer a colina, e quando ele lá chegava ao confessionário, já tinha uma fila imensa de gente à sua espera para se confessarem. Houve um dia em que ele saiu da sua cova, vai em direção ao confessionário para ouvir as pessoas, para as tirar do caminho do pecado, e de repente, do lado do caminho, há um homem que sai e diz: Frei, eu preciso me confessar, eu já não aguento viver com estes pecados, isto é uma coisa terrível. Mas ó filho, isso, tu tens de ir para o confessionário, também há lá muitas pessoas que, coitadas, também cometeram muitos pecados e também estão à espera. Mas Frei, eu preciso. Mas a paciência é uma virtude, tu podes sempre esperar, enquanto estás a esperar, estás a pensar nos teus pecados, e isso também, de certa forma, te ajudará. Mas eu preciso. E pronto. E o homem acabou por conseguir convencer o Frei Honório. Então vá lá, filho, podes começar a evitar os teus pecados. E o homem ajoelhou-se e começou a dizer os seus pecados. Eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Passaram-se 10 minutos. Eu fiz mais aquilo, e passou meia hora. Eu fiz isto, foi muito mal, foi terrível. Assim, passaram 2 horas. Eu fiz mais aquilo e o outro. Veio à tarde, fiz mais aquilo, veio à noite, e o Frei Honório sempre ali de pé. Veio amanhã do dia seguinte, veio a tarde do segundo dia, a noite do segundo dia e finalmente amanhã do terceiro dia, o Frei Honório, que estava ali de pé há 3 dias, ficou farto.
Oh, raios, filho, mas não vejo-vos acabar de conversar nunca. E o homem levantou-se, esbugalhou os olhos e esfumou-se no ar, deixando um abominável cheiro a enxofre. Que ele tinha sido o homem, não era homem, era o diabo que tinha encarnado uma figura humana para evitar que o Frei Honório pudesse livrar todas aquelas pessoas do confessionário de se meterem no caminho do divino, de se remirem dos seus pecados. Tudo o que aprendeu e tudo o que recolheu ajudou a entender melhor a vida, estas vicissitudes da vida, enfim, toda a compreensão da existência. Sim, sem dúvida. Eu tento sempre desenvolver-me enquanto pessoa. Sou uma pessoa. Há pessoas que dizem a outras, não deves pensar muito, ou pensar muito faz mal. Eu acredito Isto é um lugar comum que devemos combater, não é? O não pensar muito. Não sei, É cada lugar pessoa tem a comum. sua maneira Exato. de ser, mas eu acredito, pelo menos para mim, que pensar muito é um caminho que nos abre muitas portas. E é óbvio que, como em qualquer trabalho que é desenvolvido, tem estádios em que parece que estamos estagnados. Só que, na verdade, precisamos de acumular mais conhecimento para darmos um salto na nossa evolução pessoal. E é precisamente isso que se passa. Agora, quanto àquilo que perguntou, sim, sem dúvida, porque nós, compreendendo outras épocas da nossa cultura, nós conseguimos compreender muito daquilo que nós somos. Não é? Não só de mim enquanto pessoa, mas das outras pessoas que me rodeiam. E os leitores terão então essa benesse, não é? No fundo. Quer dizer, terão portas abertas para isso, Para mas isso, não é? cada pessoa interpreta as coisas à Claro, sua maneira. claro. E há sempre maneiras de estar na vida que são características de cada pessoa. Exato. E a própria pessoa tem a sua. socialização também. Sim, exato. Miguel, em relação, portanto, pegando na obra Sintra Lendária, pegando no seu primeiro livro, na sua primeira obra, Contos de Sintra, eu sei que são obras distintas, mas será que lhe posso colocar a seguinte questão: quais são as semelhanças e as suas diferenças? Para lá para casa perceberem, quem não teve acesso, Sim. já aquele cheirinho assim. As semelhanças são principalmente no rigor histórico. Muito bem, Contos de Sintra tem uma série de contos que são ficcionados. ok. Mas, por exemplo, há um conto que atravessa o livro, que é transversal Sim, aos contos, e que, por exemplo, eu tentei reconstruir a ortografia da época, que também era muito variada. sim. Mas fiz um estudo sobre isso, baseado em vários trabalhos, e consegui construir a ortografia e o vocabulário dentro daquilo que foi possível para construir esse conto. Sim. Ou seja, é um conto escrito no século XIX. Exato. Pretende ser... Reconstruiu. Exatamente. Exato. E quanto aos outros contos, aquilo são coisas ficcionadas, mas o fundo, a vila, a serra naquela época, corresponde, tentei ser o mais fiel possível. Exato. E são semelhanças em termos do rigor Sim. histórico. E as diferenças? As diferenças é que uma é ficcionada e a outra é um trabalho de investigação Essa é a histórica. principal diferença, exato. Acho que é principalmente por aí. A Saber Viver Lisboa TV encontra-se com Alexandre Gabriel, que é um dos editores da editora Zéfiro. Olá, muito boa tarde, Alexandre, como está? Nós estamos aqui, de facto, estivemos a assistir à apresentação de uma obra publicada pela Zéfiro, portanto, a obra intitulada Sintra Lendária, do autor Miguel Buim, Um Caminheiro de Sintra. Alexandre, queria-lhe perguntar, portanto, que leitura faz da relevância desta obra, portanto, na literacia sobre a história de Sintra? Existem diversas publicações sobre Sintra, nos vários aspectos históricos, míticos, etc., já publicadas. No entanto, aquilo que destaca Sintra Lendária das restantes obras é que ela faz uma compilação do maior número de lendas sobre Sintra que existe no nosso panorama literário, isto desde sempre. E neste sentido, trata-se de uma edição verdadeiramente histórica. São várias, largas dezenas de histórias que são aqui contadas, algumas delas pela primeira vez para o público de hoje, muitas eram desconhecidas, estavam em antigas publicações, jornais, etc. Em termos iconográficos, são mais de 300 também de fotografias, ilustrações, gravuras, também várias delas revelando pormenores, alguns deles desconhecidos até à data, e mostra-nos uma outra Sintra, de certa forma imaterial, porque é o património da memória, não é?
é o património do símbolo, da história, da lenda, e muitas vezes quando uma pessoa vai até Sintra, o que é que faz? Vai até ao centro da vila, vai provar alguns doces típicos de Sintra, como as queijadas, os travesseiros, Mas não tem acesso, não é? bebe um café, vai aqui da Regaleira, vai para o Palácio da Vila, mas nem sempre se deixa embrenhar ou mergulhar na história e na lenda, porque não conhece. Esse conhecimento não é muito facilmente acessível. Exato. E este livro reúne essa Está de arte, informação. não é? Está de arte Sim, sobre... reúne o património de Sintra numa edição que permite a pessoa levar para casa e mergulhar nas lendas de Sintra, mesmo que não esteja em Sintra. E aí descobre que existe muito mais para além daquilo que é visível aos olhos, e que Sintra é muito. Sintra existe muita coisa, é como se fosse um hino à beleza em termos de natureza, de arquitetura, de fusão entre arquitetura e natureza também, entre o homem e a natureza, e este património literário é verdadeiramente uma edição histórica que vai enriquecer a cultura sintrense. Nós estabelecemos a Zéfiro em Sintra já há vários anos, em 2008, salvo erro. Sim. E escolhemos exatamente tanto o nome Zéfiro, que é o nome do vento do Ocidente, que é o vento brando da primavera, o vento fecundo, que segundo a antiga mitologia romana soprava no Monte Sagrado, ao pé de Lisboa. Há quem diga que esse Monte Sagrado seria Monsanto, em Lisboa, embora isso seja pouco provável. O mais provável é tratar-se de Sintra. Sim. Então nós juntamos a editora Zéfiro com o símbolo da folha de carvalho, que é um símbolo druídico, e um livro, no fundo, tem folhas como uma árvore. De certa forma, o livro é como uma árvore que nós podemos ler mais facilmente, e que o nosso conteúdo histórico e simbólico tem a ver muito com Sintra e com tudo aquilo que está relacionado com Sintra, nos vários aspectos estéticos, históricos e simbólicos. Desde há um longo tempo estávamos à procura de editar um livro sobre Sintra, que incidisse em particular sobre as lendas de Sintra. E na altura tomámos conhecimento do trabalho de Caminha de Sintra e após iniciarmos uma colaboração também na Casa do Fauno, em termos de caminhadas e outras atividades, lançámos o desafio ao Miguel Buim de reunir em livro muito do material que já estava feito, do trabalho que já estava feito, em livro. Também, não é? Sim, os contos de Sintra que já estava publicado. Exato. E dissemos ao Miguel, reúne o máximo de lendas que existe, reúne o máximo de ilustrações que existe, e vamos editar esse livro. Portanto, foi um convite. Foi um convite, Tiveram exatamente. acesso à qualidade do trabalho. Exato, sim. Exato. Foi um pouco ao contrário do que muitas Sim, vezes e sucede. fomos acompanhando o trabalho, lançando algumas ideias, debatendo, e ao fim de 2, 3 anos, esse trabalho de... Mais de 10 anos, não é? De recolha, de... O trabalho antes da edição, o Miguel teve foi mais de 10 anos, porque ele tem muito material, estava já no blog disponível, muito dele ele tinha já também arquivado, mas não tinha publicado ainda no blog, foi publicado no livro, e nesse sentido o livro foi construído entre a Zéfiro e o Miguel Buim. Um intercâmbio. Houve um intercâmbio, sim, e o resultado final superou todas as nossas expectativas. Quando ele chegou pela primeira vez ao nosso e-mail, vimos que era um conteúdo muito complexo, muito enriquecedor, e que desde aquele momento nós, se existia alguma dúvida sobre o facto de ser uma edição verdadeiramente impactante e histórica ao nível de Sintra, dissipou-se quando recebemos esse fecheiro. E desde então estamos muito contentes com todo com o resultado final da edição do livro, e também da receptividade que as pessoas têm demonstrado em torno da obra e da satisfação que também nos têm manifestado. O que é que significa, na primeira pessoa, estar à frente, digamos assim, de uma editora que aposta nestes temas culturais, ensaios filosóficos, passando pelo esoterismo e também pela história de Sintra? O que é que significa para si, enquanto jovem que é, enquanto editor que é, e também penso que estará ligado também ao universo artístico, o que é que significa para si, Alexandre, estar de facto a abraçar todos os dias esta editora, a Zéfiro? Para terminar. No Renascimento europeu era muito comum, por vezes, certas pessoas na sociedade terem vários aspectos de trabalho. Podia existir, por exemplo, um editor que era ao mesmo tempo um escritor, ou um músico, ou um arquiteto, ou outra profissão qualquer, porque o ser humano não se deve resumir a um único caminho que lhe é imposto pela sociedade.
E nesse sentido a Zephyr procura ser uma editora natural e orgânica em todos os aspectos que isso envolve. Ou seja, trabalharmos em plena liberdade de escolha, de edição, não nos deixando Afetar pelo mainstream, sim, não procurando fixar a nossa linha editorial em como é que é dizer? Em fatores externos a nós próprios ou aos nossos gostos e interesses, e procurando fazer um equilíbrio saudável. Portanto, ser e interessante. eclético, não é? Fazendo um equilíbrio saudável entre aquilo que nós gostamos de editar e aquilo que o público quer também ler, porque é necessário ver este equilíbrio. Não podemos ser apenas idealistas na edição, mas também não temos de vender a alma ao diabo, em termos de procurar aquilo que é comercial a todo o custo. Portanto, obviamente que uma editora é uma estrutura comercial, mas é também uma estrutura de pensamento e que deixa a obra feita. E um dos papéis das editoras, creio, é exatamente o de divulgar, transmitir conhecimento, torná-lo acessível, e aquilo que uma editora faz é selecionar. Portanto, nesse sentido, quando a Zephyr faz uma seleção para editar algo, é algo que para nós, para os nossos critérios, envolvem qualidade, envolvem pertinência também no texto que está editado. Alexandre, muito obrigada, muitas felicidades pessoais e profissionais. Muito obrigada. Obrigada pela gentileza. Portanto, escrever sobre Sintra, o que é que significou? Foram vários anos de trabalho, têm sido vários anos de trabalho, e qual é a marca psicológica, aliás, psicoemocional, qual é a marca psicoemocional que lhe fica? Já deu assim umas pinceladas nas respostas anteriores, mas, no fundo, escrever sobre Sintra, porque eu sei que também tem interesses variados, mas de facto Sintra, digamos que é uma das suas casas, digamos assim, de criatividade, no fundo, aí não é? o meu trabalho diário, Exato. de segunda a segunda, eu trabalho sobre o qual eu me debruço todos os dias e desenvolvo o meu trabalho todos os dias. Revê-se nesse trabalho, exato. Sim, e por isso é que... E a escrita em particular, portanto, a criação em relação à literária. escrita. Sim. O que significa para si, de facto, escrever todos os dias e ter escrito esta obra, a outra, aliás, sobre, de facto, o universo das lendas de Sintra. É uma coisa muito... Não dá para, não dá para expor em palavras. É uma coisa muito pessoal, muito íntima, porque é para qualquer pessoa que escreva, porque a partir do momento que alguém tenta imprimir alguma arte numa linha que seja que escreve, é para outras pessoas verem. Só que nós sabemos que o que sai de imediato não quer dizer que seja o produto final. Claro. Por exemplo, naquele tempo, as revisões dele era fazer cópias dos livros. Eles escreviam um livro em várias folhas, num maço de folhas, e depois a revisão era copiar o livro. Sim. E ele não fazia isso uma vez, ele fazia isso muitas vezes. Ou seja, há muitas pessoas que têm a ideia de que escrever um livro é uma pessoa sentar-se e começar a teclar, ou então com uma caneta começa e depois acaba e pronto, o livro está feito. E quase sempre não tem nada a ver com isso. É um trabalho em que é necessário polir e limar e etc. E as primeiras coisas que saem acabam sempre por ser muito íntimas e muito pessoais. Umas vezes por serem muito diretas e depois nós apercebemos que não queremos que as coisas sejam tão diretas. Porque é preciso haver um jogo de fazer quem está Fantasia. a ler. É preciso fazer quem está a ler sentir a necessidade de buscar mais naquelas palavras. Exato. E depois, outra coisa, é porque nós muitas vezes espelhamos mais do que aquilo que queremos espelhar na nossa escrita, sobre nós próprios. Claro. Por isso é que eu digo, por essas duas coisas é que eu digo que é uma pessoal. coisa muito íntima e muito pessoal. Então não diga mais nada. Não, mas em relação Sim. às marcas, Sim. o desenvolvimento da escrita está a par do desenvolvimento pessoal e da tal maturidade que eu falei, de que nós vamos sempre desenvolvendo enquanto pessoas e isso acompanha-nos. E projetos futuros? Podemos saber assim alguma coisa ainda para este ano? As coisas até o fim do ano, Sim. há coisas... Está tudo a ritmo acelerado, TGV. Sim, há coisas que Sim. nos próximos meses se vão saber. Pronto, Há então, outras que até o fim do ano podem tomar alguns caminhos e podem surgir.
para já são as coisas das caminhadas, vão aparecer temas novos no verão. Muito bem. A minha revista digital vai continuar, vão sair novos números, que está um pouco atrasado porque eu não tenho tido realmente tempo para conseguir, mas pelo menos muitas das ilustrações já estão feitas, muitos dos textos já estão feitos, já está próximo de estar fechado. Depois vai haver um evento no dia 24 de Abril, e que por acaso é um evento gratuito, que é uma noite em Santa Maria, 500 anos de Teresa d'Ávila, que vai ser a abertura das portas da Igreja de Santa Maria à noite, num evento que não vai começar na Igreja de Santa Maria, que é necessário as pessoas inscreverem-se, Ok. e depois vai ser um evento à porta fechada, com poesia, com música e com parte da contextualização histórica, e que eu acho que vai ser muito, muito interessante, porque a igreja da época medieval é muito bela e está carregada de história, a par da Teresa d'Ávila, que na celebração dos seus 500 anos, isto foi proporcionado a mim e ao Nuno Vicente, que é um amigo meu que é dramaturgo. Isto acabou por surgir, foi um projeto que surgiu também de forma espontânea. Como quase todo o meu trabalho surge de forma espontânea. Sim. E que está a ter um grande apoio da Unidade Pastoral de Sintra, e que merece ser realçado esse grande apoio. Ok. Sem dúvida. E foi a entrevista com Miguel Buim, quando agora da apresentação, de uma nova apresentação, aliás, portanto, da obra Sintra Lendária na FNAC do Chiado. Muito obrigada, Miguel. Obrigado, eu. Por esta entrevista, pela sua disponibilidade, e desejamos as maiores felicidades. Obrigado, igual. Obrigada.